Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje nós iremos falar o estudo de número 10. E aproveitando que estamos em pé, vamos ler a palavra do Senhor em João, no capítulo 11, versículos 3 a 5. João 11, 3 a 5. Glória a Deus. Na revista é a página 61. João 11 vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Podemos sentar? Glória a Deus. Então, como eu disse, hoje o nosso estudo é de número 10, na página 61, e nós iremos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Eu quero, de início, falar sobre como foi toda essa trajetória, todo esse milagre, né? Que hoje nós estamos falando sobre o milagre. Então, eu quero ler aqui sobre toda essa ressurreição. Então, vamos voltar lá para João 11, a partir do primeiro versículo, e vamos ler porque a gente começa por aí, que a gente entende tudo o que aconteceu e ao longo do estudo a gente vai vendo cada detalhe que vai ser descrito aqui na revista, amém? Então, vamos lá. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta, Maria, acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele.
Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-o aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito e o espírito perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. E pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Aqui eu destaquei todo o milagre para que a gente entre melhor nesse contexto, né, para compreender. Para mim, é um dos milagres mais lindos que eu posso relatar na Bíblia. Eu tenho uma afeição muito grande por esse. Acho muito linda a forma como Jesus agiu, até porque eu consigo identificar aqui a trajetória, o sentimento. Eu sou muito ligada nisso, a questão do sentimento, né? A forma como Jesus teve que se moldar ali para viver toda essa situação. Com certeza o próprio Deus já tinha falado com ele como seria, ele já tinha em mente o que queria acontecer, mas ele era humano, né? Então ele padecia as mesmas dores, sentia, e Lázaro era o seu amigo. Então, a forma como Jesus recebe a notícia, a forma como ele tem que se portar até acontecer o milagre. E que eram para que mais pessoas crescem nele. Então, assim, para mim é algo... Eu aprendo muito com a forma que Jesus age, né? Como ele fala. Então, esse para mim é um milagre que eu tenho muito apreço. Acho muito bonito a forma como Jesus agiu ali diante dessa situação. E aqui a gente consegue destacar várias coisas, né? É muito amplo esse milagre. É interessante porque Jesus é aquele todo-poderoso. Ele pode operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas, podia curar, podia ressuscitar. Já tinha acontecido. Por onde ele passava, ele já estava nessa fase aqui, ele já tinha manifestado muito a glória dele. Já tinha mostrado muito o poder dele. E de repente seu amigo está ali morto, né, enfermo, e ele recebe a notícia e ainda demora um pouquinho para chegar. Você imagina, um médico de alto nível que pode te dar cura ali para o seu problema, recebe uma notícia, né, que tem uma pessoa enferma e ainda se atrasa um pouquinho para chegar. Então, assim, quando você vai lendo todo esse milagre, são vários pontos que, se a gente puder ler com calma e esmiuçando, né, como é interessante a forma como Jesus agiu. Tudo para que mais pessoas crescem nele. Se ele tivesse chegado antes, Lázaro seria curado, mas ele chegou depois, né, entre aspas, mas a glória dele foi muito maior manifestada. Então, quando a gente vê esse milagre, é incrível de ver cada detalhezinho dele. Então, a gente vê, Jesus se demora ali, mas não quer dizer que ele não ficou triste, né? Ele se abalou com toda aquela situação, os discípulos o questionaram, então, tinha ali também os discípulos que ele tinha que orientar, tinha que trazer mais lições para que eles estivessem preparados para quando Jesus fosse. Então, todos os detalhes, não tem uma ação de Jesus que não tenha explicação.
tudo ele faz para que possa nos dar uma lição, para que a gente possa aprender com algo. Então, se a gente parar, ler com calma, a gente vai entender. Porque pode ser que alguém fale assim, mas por que ele chegou depois? Se ele já sabia, ele tinha todo o poder, ele podia fazer rápido. Era no estalar de Deus. Mas, quando a gente vai lendo, vai entendendo, tudo tem um porquê, né? E você vê, assim, que até a diferença entre Marta e Maria. Marta se apressa, né? Marta era mais ansiosa, mais preocupada. E aí ela se apressa, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente vê a diferença na entonação até da voz. Como se ela falasse, eu consigo ver assim, né? Como se ela falasse brava com ele, né? Se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Aí depois Maria já chega, adora, se prostra e pede ao Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então a gente consegue ver essa diferença também, aí do milagre, né? E aí, Marta, mesmo nessa ansiedade, ele dá a resposta para ela, mas eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê, ainda que esteja morto, viverá. Então ele, né, em tudo, ele vai pontuando e vai falando até que chega o grande milagre. Amém? Então vamos aqui à página 62, né? Vai dizer: amados irmãos, ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais conhecidos de Jesus Cristo, registrado exclusivamente no capítulo 11 do Evangelho de João, no Novo Testamento. É um dos milagres mais poderosos de Jesus, no qual ele traz de volta a vida do seu amigo, após 4 dias sepultado em Betânia. Este milagre, o 7º e último sinal do Evangelho de João, serve para demonstrar a divindade de Jesus e sua autoridade sobre a morte, antecipando a sua própria paixão e ressurreição. Então ainda tinha esse contexto também. Estava bem próximo de acontecer a paixão de Cristo, tudo que tinha para ocorrer, e ele ali já reforça: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Ele já tinha manifestado o poder dele sobre a morte, né? Em outros milagres que ele tinha feito, a filha de Jairo, né? É um dos milagres. Porém, ele enfatizou mais ainda, porque já tinha se passado 4 dias na situação de Lázaro. Já estava morto há 4 dias, já cheirava mal, as pessoas já nem imaginavam que isso poderia acontecer, e já estava próximo de acontecer a paixão de Cristo e tudo mais. Então, estava bem próximo de acontecer, então ele ainda teve um milagre maior para demonstrar ali o poder dele. Já era um aviso aos discípulos, às pessoas, que ele tinha poder sim para ressuscitar. Então, quando a gente percebe aí os pontos, os sinais, ele já estava falando: olha, eu tenho poder para ressuscitar. Vou passar pela situação da crucificação, vou morrer, mas vou ressuscitar. Se você crê, né, ainda que esteja morto, viverá. Então, aqui nós temos alguns detalhes, né? Já vamos passar aqui para esse ponto 1, o atraso proposital. Jesus não partiu imediatamente. Ele afirmou que a doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Quando chegou a Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Jesus chorou ao ver o sofrimento de Maria e dos judeus que estavam ali. Jesus se comoveu profundamente e chorou. João 11:35 vai nos falar esse versículo e vai demonstrar a humanidade e a empatia. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou, e é interessante porque é isso, destaca a humanidade, a sensibilidade de Jesus, e como eu falei no início, é quando a gente entende que ele se doeu por aquela situação porque era o seu amigo próximo. Então Jesus chorou diante de toda a situação de ver ali o seu amigo. Ele já sabia que ele ia ressuscitar, ia ser de grande alegria, ele sabia qual era o desfecho dessa história, mas ele era humano, né? Então ele demonstra ali, isso também é um ponto para mostrar 100% Deus, 100% homem. Então ele sentiu também. Tudo preparado para o milagre acontecer, cena propícia para a glorificação de Jesus, sendo Senhor sobre a natureza e Senhor sobre a vida. Diante do túmulo, Jesus chorou, comovido com a dor das irmãs. Ele ordenou que a pedra fosse removida e clamou: Lázaro, sai para fora, trazendo de volta a vida. Após uma oração de agradecimento ao Pai, ele clamou em voz alta, dizendo:
Lázaro, vem para fora. O homem que estava morto saiu do túmulo, ainda envolto em faixas de linho. E que visão deve ter sido essa, né? Uma multidão, tantas pessoas ali para consolar. Aí finalmente Jesus chegou, o amigo próximo. E aí as pessoas, ele vai lá para chorar junto, para consolar as irmãs, para estar ali com todos. Porém, ele chega em alta voz, Lázaro, vem para fora, né? Ordena que tire a pedra e Lázaro vem para fora. E quando Lázaro vem envolto ali já, né? Em faixas de linho, já era o costume, né? Que os mortos fossem ali sepultados dessa forma. E aí Lázaro vem para fora. Então é um grande milagre, algo assim surpreendente. Significado teológico. Este evento reforça Jesus como a ressurreição e a vida. Ele demonstra o poder de transformar a morte em vida e a desesperança em esperança, sendo considerado um milagre essencial que leva à crucificação de Jesus. Este milagre é visto como uma demonstração do poder de Jesus sobre a morte e uma antecipação da sua própria ressurreição. E nesse episódio, Jesus profere a famosa frase: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando nós vamos entendendo o contexto disso, ele fala sobre a ressurreição física ali, né, do que aconteceu com Lázaro, mas nos dias de hoje nós conseguimos ver, né, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, assim, independente se a pessoa estiver morta espiritualmente, ainda não consegue ver com seus próprios olhos a glória de Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja tudo perdido, pode voltar à vida. Ainda não tem algumas pessoas que às vezes estão passando por problemas e dificuldades e falam assim, não tem mais jeito para essa pessoa. Não tem mais como ela reviver. Não tem algumas pessoas que às vezes estão passando por situações que é como se a pessoa estivesse morta. Então esse versículo ele pode ser aplicado para isso também. Porque se Jesus é a ressurreição ali no físico, a gente também pode aplicar o espiritual. Porque por mais que a pessoa esteja passando por dificuldades a ponto como se fosse morte, Jesus é a ressurreição. Ele pode trazer a vida. Se você crê, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que não tenha mais esperança, ainda que você olhe para a situação e não tenha solução, Jesus é a solução. Jesus é a ressurreição e a vida. Então, por mais que esteja morto, que não tenha mais jeito, pode viver. Se você crer, viverá. Glória a Deus. O milagre gerou grande impacto, fazendo com que muitos crescem, mas também intensificou a perseguição dos fariseus contra Jesus. Vamos entender a diferenciação. Este Lázaro de Betânia, amigo de Jesus, não é o mesmo Lázaro da parábola do rico e o Lázaro. O que podemos aprender com a ressurreição de Lázaro? Amados irmãos, neste contexto, a ressurreição de Lázaro, podemos aprender sobre o poder absoluto de Jesus sobre a morte, observando a importância de ter fé no tempo perfeito de Deus. E mesmo quando parece haver demora, a profunda compaixão de Cristo pelas nossas dores e a necessidade de remover as pedras, pecados, incredulidade, para experimentar a nova vida que Ele nos oferece, sempre apontando para a esperança da vida eterna, um chamado a sair dos sepulcros espirituais, onde, vez ou outra, nos enfiamos. Então, como eu falei, nesse contexto, tanto uma pessoa que ainda não conhece a Jesus, que possa estar em uma situação ali como se estivesse morto, e muitas vezes nós também passamos por situações, igual está aqui dizendo, né? Um chamado a sair dos sepulcros espirituais. Muitas vezes nós nos encontramos assim, sem esperança, sem ânimo, sem saber o que fazer. Então é um chamado para isso, para nos despertar. Lázaro, vem para fora. Ei, você pode, você consegue. Com Jesus vai ter vida, vai resolver. Então nos traz assim esse alerta, um acordar mesmo. Ei, Lázaro ressuscitou. Então, se Jesus tem poder sobre a morte,
aquilo que está perdido, que a gente olha os nossos olhos e possa estar perdido, o Senhor pode ressuscitar. Então nos traz esse chamado para sair dos sepulcros espirituais que uma vez ou outra nós nos enfiamos. Muitas vezes por falta de fé, pelo cansaço mesmo, às vezes estamos anos e anos orando por uma situação e ela não se resolve. Às vezes nós pedimos por milagres e eles não acontecem, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O que nós vemos com os nossos olhos, que são limitados e humanos, o Senhor vê muito mais. Então, se a gente lê a história aqui de Lázaro, a gente pensa, mas por que Jesus não chegou logo, já nos salvou logo? Ele não é a ressurreição, a vida? Ele não tinha poder? Então, assim, a gente humana, às vezes, pode agir como Marta. Eu queria que fosse logo, mas Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, não. Foi porque o Senhor demorou. Mas ele já estava vendo lá na frente, ele já sabia o que ia se manifestar, qual a lição que ele ia deixar, e uma lição genuína que nos traz até hoje. Então foi um milagre muito maior do que ele chegar lá e só curar a Lázaro. Então, diante das nossas dificuldades, dos nossos sepulcros espirituais, é onde a gente tem que exercer a nossa fé, acreditar que Deus pode fazer sim. As lições principais que podemos aprender deste milagre é exatamente compreender o tempo perfeito de Deus. A aparente demora de Jesus em ir até Lázaro, mesmo sabendo que ele morreria, revela que seu tempo não é o nosso e serve a um propósito maior, culminando a um milagre ainda mais impactante. Então, para tudo há um tempo determinado. Então, tem tempo para todas as coisas debaixo do propósito de Deus, e nós não vemos como ele vê. Então, essa lição, uma das lições que nós aprendemos é um atraso proposital. Ele chegou depois, mas foi para impressionar. Ele chegou depois, mas não foi um depois de maldade. Foi porque estava tudo dentro do plano dele, porque ele sabia o que iria acontecer e ele já estava ali se preparando. E em tudo, Jesus era muito obediente ao Pai. Então, se o próprio Pai já falava para ele o que tinha que fazer, como tinha que fazer, ele seguia, mesmo doendo. Porque você percebe que era o amigo próximo de Jesus. Mesmo doendo, ele aceitou e cumpriu o chamado dele. Atitudes influenciam a resposta. Vamos lá, João 11, do 5 ao 7. Vamos ler de novo. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Só até aí. Lázaro, um amigo de Jesus, estava morto há 4 dias. Quando Jesus chega, o chama de seu sepulcro. E milagrosamente Lázaro sai ressuscitado. A ressurreição de Lázaro é outro sinal da divindade e autoridade de Jesus, demonstrando seu poder até mesmo sobre a morte. Vamos lá, do 12 ao 14. João 11, do 12 ao 14. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. É só até aí mesmo. Eu até li uma a mais. Então, a ressurreição de Lázaro é outro sinal da divindade e autoridade de Jesus. Então, os discípulos pensavam que ele estava dormindo, da forma como Jesus falou, mas Jesus pontuou, não, Lázaro está morto, mas nós vamos ir ter com ele. Então, é o que eu falei, quando você vai lendo todo o milagre, você vai vendo detalhes deste milagre e a forma como Jesus agiu. E ele enfatiza claramente, Lázaro está morto, mas vamos ter com ele. Então, ele até ali tenta confortar, né, os discípulos, as pessoas que estão ali em volta dele. Mas tudo fazia parte de uma grande lição que ele estava a orientar. Este milagre glorioso também prefigura a sua própria morte e ressurreição. Neste episódio, Jesus chora, demonstrando seu amor e compaixão pelo sofrimento causado pela morte. Ao realizar este milagre, Jesus fez uma poderosa declaração.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E leva muitos a crerem nele. Então, o milagre era para ser muito maior do que a situação em si. E assim Jesus o fez. Vamos ler aqui João 11, de 1 a 45, que aí vai falar todo o milagre, né? É importante a gente reprisar, porque aí a gente não vai esquecer nunca mais desse milagre. É importante. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Aqui é o versículo, aqui na revista está o versículo 15. De que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Nossas atitudes influenciam a resposta de nossos pedidos ao ficar sabendo que Jesus estava vindo. Marta sai correndo ao seu encontro. Sua atitude e declaração refletem nossas reações diante de grave problema. Marta questiona o mestre, afirmando que se eles estivessem ali, o seu irmão o seu irmão ainda estaria vivo. Ou seja, se Jesus tivesse feito algo, as coisas estariam melhor. Se Jesus realmente tivesse dado ouvido, as coisas estariam do mesmo jeito. Se Jesus se importasse. O resultado dessa cobrança foi imediato. Jesus estava a caminho do sepulcro, parou sua caminhada. Então, nossas atitudes desenfreadas tendem a parar o agir de Deus em nosso favor. Como eu falei, cada parte desse milagre vai nos mostrar algo. Aqui está sendo questionada a atitude de Marta. Marta, ansiosa, pergunta-lhe Jesus de uma forma que não deveria ser. Então, atrasa um pouquinho, porque Jesus já estava seguindo para o sepulcro, ele já sabia o que ele tinha para fazer ali. E Marta vem ansiosa. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Então, a atitude de Marta vai nos trazer o nosso emocional. Quantas vezes nós agimos dessa forma também? A gente não consegue ver com os nossos olhos o milagre completo, aquilo que o Senhor vai fazer. E diante das nossas mãos, a gente só está vendo destruição, ruína, morte, dificuldade. Acabou. Ele morreu. Já são 4 dias, não tem como mais. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Então, assim, quantas e quantas vezes a gente age assim? Que a nossa ansiedade, a nossa dificuldade de ver como Jesus vê, faz com que a gente questione até ele. Mas se o Senhor tivesse aqui, eu não teria passado por isso. Se o Senhor tivesse agido, o Senhor não tem todo... Muitas vezes a gente até coloca Jesus na parede. O Senhor não tem todo o poder? Então, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Tá tão difícil. Então, assim, muitas vezes o nosso emocional fala mais alto. Muitas vezes. Mas não era um atraso de Deus. Era mesmo a falta de esperança, assim, não entender o milagre completo que ele ia fazer. Né? Então, nossas atitudes desenfreadas tendem a parar o agir de Deus em nosso favor. Deus já ia fazer algo por ela, por Marta. E diante daquilo que ela para ainda vai questionar, só atrasou um pouquinho. Porque ele já estava no caminho. Ele já estava chegando lá. Ele já sabia o que ele ia fazer. Mas ele ainda tem aquela, né, paciência. Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas ele acolhe ela ali também. E essa forma como Jesus age também traz esse... Muitas vezes nós estamos aflitos, angustiados, e o Senhor nos acolhe e mostra, meu filho, calma, eu vou mostrar para você, eu vou me manifestar a você. Então, João 11, de 1 a 4, vai dizer, né? Façamos essa leitura para melhor aclarar o nosso entendimento da situação. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus chorou com Marta e Maria, mostrando que ele se importava com o nosso sofrimento e partilha das nossas dores. Então, a fé e a ação andam juntas. A ordem para tirar a pedra simboliza a necessidade de remover barreiras
de incredulidade que muitas vezes abraçam o nosso coração. Remover a mágoa e o pecado para que o milagre aconteça e a glória de Deus se manifeste. Isso aqui também vai nos destacar como é isso, a fé sem as obras é morta. Então, devemos orar, pedir, implorar, igual aconteceu com Marta. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tudo bem, você vai entender. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas vamos ali e tira aquela pedra? A forma como Jesus age. Quando você vai vendo os detalhes do processo desse milagre, que ela vai chegar, vai estar ali aflita e tudo mais, tudo bem. Eu sou a ressurreição e a vida, vou te acolher, mas vamos ali, tira a pedra. Pediu para que as pessoas tirassem a pedra e ele chama, ele vai direto ao ponto, ao propósito dele. Lázaro, vem para fora. Então, a fé e a ação andam juntas. E aí vai mostrar aqui a necessidade de remover barreiras de incredulidade é necessário em nossas vidas. Então, muitas vezes a gente tem que tomar atitudes. Temos que orar, pedir, clamar, implorar, mas é necessário ter atitude também. Então, a fé e a ação vão andar juntas para que o milagre aconteça. E muitas vezes tem coisas mortas e travadas em nossas vidas por falta de ação. Então, se por mais que nós não estamos dando conta, vamos pedir para alguém. Alguém remove essa pedra para mim, porque Jesus vai fazer o milagre. Porque Marta e Maria também não tinham essa possibilidade, né? Era uma pedra pesada. Mas Jesus já chega lá, remove essa pedra, que eu cheguei para fazer o milagre. Então, independente da nossa incredulidade, dificuldade, vamos ter um pouquinho mais de ação e crer no Senhor que Ele pode sim fazer milagres. Um chamado à vida nova. Ao chegar diante do Senhor, aparentemente Maria pronunciou as mesmas palavras que sua irmã, mas o que Jesus ouviu foi uma adoração. Ela se ajoelhou aos seus pés, Marta cobrou, Maria adorou. Com Marta, Jesus parou. Com Maria, Jesus voltou a andar na direção do sepulcro. Então a gente consegue entender, é a mesma frase, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que cada uma fala de uma forma. Então, até nisso o Senhor, ele é sensível à forma como nós falamos. Ele conhece a gente por dentro, por fora, ele sabe o nosso interior, ele sabe o nosso pensamento. Então, Marta já chega cobrando, Maria chegou adorando. Oh, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela se joga aos pés dele, chora, né? Oh, Senhor. É como, quase que ela falou assim, que bom que o Senhor chegou. Mas ela usa a mesma frase porque com certeza as duas conversaram sobre isso em casa. E Marta muitas vezes pode ter cobrado, mas como? Ele já sabe da notícia e ele não chega mais. Então, a gente vê ali a diferença. É uma Maria que já tinha adorado ao Senhor, que tinha ali pagado caro pela adoração, derramado o mais puro unguento e limpado com os seus cabelos os pés de Jesus. Então, é uma Maria que adora. Então, a questão não é a cobrança, não é o nosso sentimento. É quando você aprende a dominar o seu sentimento. Marta estava aflita, Maria também, era o irmão de ambas. Mas cada uma age de uma forma. Então, com isso também é um detalhe que a gente pode observar. Vai vir a luta? Vai. Vai vir a dificuldade? Vai. Mas eu preciso dominar o meu eu. Não é chegar diante do Senhor me cobrando ele, é adorando. Ó Senhor, a situação aqui está muito difícil, o Senhor pode se manifestar em meu favor? Se o Senhor tivesse chegado, talvez isso não teria acontecido. Então a gente vê a diferença entre Marta e Maria. Jesus operou um maravilhoso milagre, o que jazia há 4 dias. Ouviu a potente voz do Senhor, Jesus libera uma palavra que é uma verdadeira ordem. Lázaro, vem para fora. Ó, que voz poderosa! De fato, a voz daquele que tem as palavras de vida eterna. Aqui um pequeno detalhe nos ensina uma grande lição. Jesus ressuscita Lázaro, mas foram as pessoas que tiveram que remover a pedra. O Senhor Jesus ordenou e continua ordenando: tirai a pedra. O milagre é por conta dele. O mais difícil é o que ele faz. O Senhor Jesus é o que pode gerar vida e vida em abundância. A nós nos resta remover a pedra. A aparente demora e silêncio de Jesus ante a dor de Marta e Maria
testaram a fé da família, ensinando que o atraso de Deus é, na verdade, a preparação para um milagre maior. Então, quando nós lemos novamente, nós entendemos que Deus não se atrasa. Ele faz tudo na hora certa. Nós é que somos limitados e não conseguimos entender o agir de Deus por diversas vezes. Não tem como dizer que a gente é 100% santo e que sempre está com fé e esperança, porque acontece. Vão ter momentos que a gente vai ficar aflito e desesperado e vai agir como Marta, mas que possamos agir como Maria, que possamos adorar o Senhor. Senhor, amém, eu estou passando por isso, é porque eu não estou entendendo o tempo do Senhor, mas eu vou entender e eu sei que o Senhor vai se manifestar. Me ajuda a tirar essa pedra, porque aqui é o que nos orienta, que o Senhor continua ordenando, tirai a pedra. O milagre é comigo. Você não tem poder para fazer milagre, mas você tem que tirar a pedra. Então, o que eu tenho que tirar? Qual é a sua pedra de hoje? O que está impedindo o seu milagre de acontecer? Então, tira essa pedra. É a incredulidade? É a ansiedade? O que está acontecendo? Analise a sua vida e tira essa pedra. O milagre é com Jesus. Jesus operou propositalmente 2 dias após saber da doença para que Lázaro morresse. No 4º dia, a crença popular judaica dizia que a alma já tinha deixado o corpo, tornando a ressurreição uma demonstração inquestionável do poder divino e não apenas uma cura. Então, novamente, poderia ser só uma cura. Ia ser maravilhoso esse milagre. Jesus curar ali, porque ele estava bem enfermo, né? Porém, um milagre muito maior foi ressurreição de 4 dias. A necessidade de remover, aqui vamos para o ponto 1.5, o silêncio de Jesus. A necessidade de remover barreiras da incredulidade todo o tempo em nossas vidas. 4 situações envolvem uma família e todo o universo. O silêncio, o tempo, a pedra, o milagre, a fé e a ação andam juntas. Importante observar o que representa o último obstáculo que impede a vida. Jesus ordena: tirai a pedra. Isso simboliza a necessidade da ação humana, remover o medo, o orgulho, a incredulidade, para que a voz de Deus traga ressurreição. O milagre acontece exatamente na impossibilidade humana. Mesmo diante da morte, do mau cheiro, Jesus clama: Lázaro, vem para fora, devolvendo a vida, mostrando que a morte não prevalece sobre a vontade. Que o Espírito nos convença qual é a pedra que tampa o sepulcro em nós. Que sejamos humildes o bastante para ouvirmos sua mansa e delicada voz, nos convencendo qual é a pedra que precisamos remover, para que o nosso Lázaro volte a ter vida. Então, como eu falei antes, vamos pedir isso ao Senhor? Espírito Santo, me revela, me mostra. Qual é a pedra? O que está atrasando? O que está dificultando o meu milagre? O que está impedindo o meu milagre de chegar? Então, que possamos pedir isso ao Espírito Santo. Glória a Deus, para que hoje ainda possa acontecer o nosso milagre. Qual ação devemos tomar para ter vida? Remover tudo o que nos mata espiritualmente, seja a pedra do orgulho, da vaidade, incredulidade, impaciência, concupiscência, seja qual for. Precisamos remover toda e qualquer pedra dos nossos corações. Há um chamado à vida nova, e assim como Lázaro foi chamado para fora do túmulo, Jesus chama as pessoas para fora de seus cativeiros, para uma vida nova e livre de pecado. Sendo necessário responder ao seu chamado, pois a glória de Deus em meio à adversidade se revela em nossas vidas coisas extraordinárias. A história mostra que mesmo em situações de dor e aparente desespero, Deus pode transformar a morte em vida e o impossível em testemunho. Observe que 2 irmãs, 2 comportamentos diferentes. Marta realmente questiona o Senhor, enquanto Maria faz diferente. Observe que ao chegar junto ao Mestre, Jesus ainda estava no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Jesus estava parado e só voltou a andar depois da conversa com Maria. Vê lá João 11. De novo, né? Glória a Deus. Então, aqui vai destacar, vamos lá, do 1 ao 25. Vai destacar a diferença das duas, a forma como a gente tem que falar, e há um chamado para a vida nova, há um chamado
para sair fora do túmulo. Então, o que estiver atrapalhando, o que estiver impedindo, que possamos ter clareza. Que essa seja a nossa oração hoje. Senhor, que o Espírito Santo possa me convencer o que está travando o meu milagre. O que está impedindo de eu conseguir essa bênção que eu tanto tenho pedido, tanto tenho clamado. Eu tenho agido como Marta ou eu tenho agido como Maria? Senhor, qual a pedra que eu preciso remover da minha vida? Então, hoje, o Espírito Santo está nos trazendo essa revelação. Porque, por vezes, o inimigo nos trava, nos prende, nos mostra uma realidade que não é aquilo que o Senhor quer para nós. E aí a gente olha para a nossa situação e está tudo morto, acabado, não tem mais jeito. Mas hoje o Senhor está nos mostrando. Peça a Deus para que Ele te revele qual é a pedra, aquilo que está impedindo, aquilo que está dificultando o seu milagre de chegar. Então, que possamos agir como Maria fez, adorar, se prostrar. Senhor, eu sei, talvez eu já me revoltei, eu fui incrédula, eu tive orgulho, eu tive vaidade, eu não sei o que você teve. Mas, diante do Senhor esta noite, peça pelo seu milagre e peça para que o Senhor tire essa pedra. Vamos ler aqui de novo. 11:1. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, os seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia? Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, para que veja a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam para que falasse do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que havia 4 dias que estavam na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém, quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta, Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de se ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Então, aqui vai destacar, mais uma vez, a realidade de Marta. A forma como ela age, a situação dos discípulos e tudo aquilo como o milagre foi acontecendo. Então, é importante a gente ler e fixar na mente para que a gente não se esqueça. Conclusão. Lázaro, um amigo de Jesus, estava morto há 4 dias. Quando Jesus chega e chama de seu sepulcro, e milagrosamente Lázaro sai ressuscitado. A ressurreição de Lázaro é outro sinal da divindade e autoridade de Jesus, demonstrando seu poder até mesmo sobre a morte. Este milagre glorioso também prefigura a sua própria morte e ressurreição. Neste episódio, Jesus chora, demonstrando seu amor e compaixão pelo sofrimento causado pela morte. Ao realizar o milagre, Jesus faz uma poderosa declaração: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta atitude leva muitos a crerem nele. Jesus não curava sem propósito.
propósito, sempre fazia a ponte com a sua mensagem. Quando Jesus alimentou a multidão, em João 6,35, ele se declarou como o pão da vida. Quando ele abriu os olhos do cego em João 9, de 1 a 10, se revelou como a luz do mundo. Em João 8,12, na ressurreição de Lázaro, e em João 11,43, Jesus afirmou ser a ressurreição e a vida, em João 11,25. Todos os milagres de Jesus têm um significado espiritual, pois indicam uma realidade que muitas vezes não podemos ver, e com isso se abre o plano da redenção da humanidade. Então nós vemos o cuidado de Deus em tudo, como eu já até falei em outras oportunidades sobre as parábolas. Jesus mostrava em parábolas que era para nós compreendermos melhor. E hoje até eu fiz questão de repetir para que a gente compreenda, guarde isso mesmo em nossos corações, porque o Senhor pode fazer. Só que muitas vezes nós nos esquecemos, nós falhamos, né? Porque somos seres humanos, não existe ser humano perfeito. Mas que possamos guardar, como diz no versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E agora, neste momento, eu convido vocês a estarem em oração, a irmã Lelian vai louvar, e como foi dito aqui diante desse estudo, peça ao Espírito Santo que te mostre qual é a pedra, aquilo que está atrapalhando o seu milagre de acontecer. Porque Jesus tem poder para ressuscitar. Amém? Então vamos juntos orar, pedir ao Senhor o nosso milagre nesta hora. Glória a Deus. Glória a Deus, Santa Cruz. Glória a Deus. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te vindas por Deus. Já não sou pra essa guerra, sou o ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem excluir o amor que o Senhor Jesus sentiu por ti. Não pode mais, levante a cabeça e anda na vida de Deus e Deus manda. Contigo, Jesus é contigo e te dá paz. Sem tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus. Tem coisa que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tanto amor. Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Ó Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E disse-lhe Jesus: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se crês em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte: Lázaro, venha para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida. Com vida. Com vida. Lázaro saiu com vida. Com vida. Com vida. Com vida, Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. A vida de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te levar. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues porque é de Deus. Tem coisa que só Jesus faz. Só Jesus faz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é grande, Deus é forte, Deus é fiel. Então, que possamos saber que o nosso Deus é aquele que tem poder para ressuscitar. Possamos ter fé e esperança em nossos corações e ter força para tirar a pedra. Aquilo que nos afasta, aquilo que está interrompendo o nosso milagre. Que esta noite seja noite de milagre. Que essa noite seja noite de ressurreição. Que esta noite seja a noite que o Senhor venha ressuscitar os sonhos, os planos, os projetos. Oh, meus irmãos, que possamos receber a vitória nesta noite. Que esta noite seja liberada uma bênção sobrenatural. Que assim como o Senhor falou na palavra e Ele vela em cumprir a palavra, que Ele possa ressuscitar os nossos sonhos, os nossos projetos. E você também que está assistindo esse vídeo, que possa receber do Senhor a bênção, a ressurreição, a restauração, que você também receba aí na sua casa, porque Deus pode, Deus é fiel, Deus é grande, Deus é poderoso, aleluias. Oh, meus irmãos, vamos colocar de pé e fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor para que o Senhor nos confirme essa bênção essa noite. Aleluia. A presença do Senhor é real neste lugar. Pai querido, Deus Santo, obrigada, Pai, pela Tua palavra, porque Tu é fiel, Tu é maravilhoso. Obrigada, Senhor, pelo Teu carinho, o Teu cuidado, a Tua preocupação para com o Teu povo. Obrigada, Jesus, porque Tu é tão maravilhoso. Um Deus tão grande que se importa com a nossa dor, que mesmo quando estamos ansiosos, preocupados, aflitos, sobrecarregados, quando nós não temos fé, o Senhor é aquele que responde. Obrigada, Senhor. Ó Deus, mas enche o nosso coração essa noite de fé. Enche o nosso coração de esperança. Nos ensina a adorar. Deus, nos ajude, Pai, a remover a pedra, aquilo que está atrapalhando o nosso milagre. Senhor, nos revela, nos esclarece, Senhor, essa noite. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de transformação. Deus, que possamos ir para os nossos lares, crendo na vitória. Deus, aquele que entrou aqui aflito e que não tinha mais esperança, Pai, retorna a esperança. Que possa trazer, Senhor, a memória, aquilo que dá esperança,
Ó Deus, a tua palavra diz que mesmo que a árvore for cortada, o Senhor pode voltar a viver. Então, Jesus, ressuscita aquilo que está morto, aquilo que está em nossos olhos perdido. Ó Deus, tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que tudo pode fazer. Deus, que esta noite seja noite de milagre. Opera, Senhor, o milagre e o sobrenatural, Senhor, nesta casa. Nós te pedimos, Senhor, aqui reunidos, porque cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, papai querido. Amém, amém. Agradeço a minha oportunidade.